A qualquer momento nós podemos partir desta vida para a eternidade. E isso é uma verdade que todos precisam entender e ouvir. Todos aqueles que partem deste mundo sem a sua convenção a Jesus Cristo, sem crer nele, sem se converter e sem se arrepender, todos aqueles que partem sem Cristo, partem para a condenação eterna. Diz a palavra de Deus que depois da morte segue ao juízo. O juízo é para a condenação. É o que está escrito lá em Hebreus 9:27. Depois da morte está o homem ordenado morrer uma vez e vindo depois disso o juízo. É o que está escrito lá em Romanos 5:18. O juízo é para a condenação. Não é para você ter uma oportunidade de ser salvo. Meus irmãos, olha como o diabo ele é astuto para fazer o povo sair da palavra de Deus. Para fazer o povo não crer na palavra de Deus. Enquanto Deus adverte a humanidade do juízo eterno, mostrando que vai ser o dia terrível onde Deus vai aplicar sua ira e determinar o seu juízo para a condenação. E o homem tem que temer isso. E diz a Bíblia, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado o dia do seu juízo, da sua ira. Apocalipse 14:7. Olha como o diabo faz para tirar você desse conhecimento da palavra. Aí ele vem agora, levanta um homem para formular uma doutrina aonde ensina o povo que não é para temer o juízo, que o juízo é um dia, é um tempo que Deus vai dar ao homem para o homem aprender a servir a ele. Não é para temer o juízo. Sabe quem ensina essa doutrina? A STV, Sociedade Torre de Vigia, doutrinas formuladas, divulgadas, propagadas, disseminadas pelo corpo governante, da onde foi criada por Charles Taze Russell, o fundador dessa seita anticristo que nega Jesus e toda a verdade do evangelho. Essa seita não tem nada de evangelho. Tudo que ela prega não é o que Jesus ensinou. Não é o evangelho de Cristo. Tudo que ela prega vai de encontro à verdade do evangelho de Cristo. E a palavra de Deus diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Logo, todo esse sistema da STV é um sistema anticristo, doutrina de demônios. Não tem a Deus. Ainda que digam que são testemunha de Deus, falar que é de Deus todo mundo fala. Mas Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Crê na doutrina de Cristo. Se converte a Cristo. Porque para ser de Deus tem que ser de Cristo. Tem que olhar para Cristo. Tem que crer em Cristo. Tem que glorificar Cristo. Tem que ser salvo pelo único nome que Deus colocou para todo homem ser salvo no céu. Debaixo do céu não há outro nome pelo qual podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Atos 4:12. E esse povo não crê. Não clama a Jesus. Eles dizem que são testemunhas de Jeová, mas o testemunho que eles pregam não é o testemunha. Não é a testemunha, não é o testemunho que Deus deu aos seus profetas. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você que é da Sociedade Torre de Vigia que está assistindo agora esse vídeo, fica com raiva não, isso é luz de Deus para iluminar a tua mente e dar entendimento. Os adeptos da Sociedade Torre de Vigia, eles dizem que são testemunhas verdadeiras de Deus, as verdadeiras testemunhas. Mas qual é o testemunho que esses adeptos levam nas portas? Qual é a mensagem deles? Qual é a pregação deles? Qual é o foco principal que ele leva o povo a olhar? É Jesus? Não. Agora, se eles são testemunha de Deus, eles não estão dando testemunho de Deus. Porque o testemunho que Deus deu foi de seu Filho, o qual constituiu como juiz dos vivos e dos mortos. E todo aquele que crê nele é justificado. O testemunho que Deus deu é que todos têm a vida eterna por meio de seu Filho Jesus Cristo. Dá uma lidinha lá em Atos 10, 44, 43, 44. Dá uma lidinha lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 13. Eu vou ler aqui para você, que é muito importante. Olha qual é o testemunho de Deus. Eu já estou entrando em outro assunto, né? Porque aqui você aprende de várias formas, vários assuntos, dentro de um momento só. Esses adeptos da Sociedade Torre de Vigia, eles dizem que são testemunha de Deus.
Mas você lembra que Deus enviou, o próprio Jesus Cristo enviou Pedro até um homem chamado Cornélio para dar testemunho, para pregar a ele a mensagem de salvação, para pregar a Cornélio o evangelho? Olha o que Pedro vai pregar a Cornélio. Olha qual foi o testemunho que Pedro deu a Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo... Aliás, é 10, versículo 11. Aliás, capítulo 11, versículo 40... Não, peraí, gente. Atos 10... Deixa eu ver aqui que eu me perdi um pouco aqui, mas eu vou levar para você. Aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo... Eu vou ler do 38. Vou ler o 38, tá bom? Vou ler o 38. Atos 10, 38 ao 43. Pedro vai dizer assim: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, como homem, ele veio ao mundo enviado pelo Pai. Aí depois eu tenho uma explicação para isso, porque aí eles vão dizer assim, tá vendo? Que o Pai, Jeová, Deus é maior, mas só que nenhum canto da Bíblia a gente vai ver ninguém sendo ensinado a crer em Jeová, a clamar Jeová. O testemunho que Deus, o Pai, deu foi de Jesus Cristo, para que todo aquele que invoque o nome dele seja salvo. Vamos ver aqui na Bíblia, que é melhor. Seja todo homem mentiroso e verdadeiro Deus, pela palavra dele. Vamos ler o texto. Versículo 39 diz assim: e nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Escute o que diz o versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e dos mortos. E dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, Jesus, todo aquele que crê nele recebe a remissão dos pecados. Entendeu a leitura aqui? Pedro está dizendo, nós somos testemunha. E esse foi mandado por Deus testemunhar dele, que todo aquele que crê no nome dele terá o perdão dos seus pecados. Agora eu pergunto a você, os adeptos da Sociedade de Torre de Vigia, Testemunha de Jeová, o que é que eles vão pregar a vocês? Você que já foi abordado por ele, você sabe o que é que ele prega. Eu te pergunto, ele vai te anunciar Jesus? Com certeza não. Eles não anunciam Jesus. Eles não pregam arrependimento de pecado. Eles não pregam salvação em Jesus. Eles não pregam Jesus Cristo como meio da vida eterna. Não. Eles vão levar para vocês uma história de paraíso na terra, de que Deus vai melhorar o mundo, vai ser um paraíso, vai ser uma beleza, e que todos que creem em Jeová, conhecer o nome dele, é agora onde? Tem que estar dentro da instituição, tem que estar aprendendo lá no Salão do Reino, tem que estar guardando a doutrina de Charles Tarsila Russell, porque ninguém pode conhecer o próprio Charles Tarsila Russell, o fundador desse sistema maldito, dessa seita, anátema. O próprio fundador, Charles Tarsila Russell, ele disse em um dos seus escritos que ninguém pode ter a vida eterna se não for pelo conhecimento dos seus escritos. Olha que absurdo. Charles Tarsila Russell foi um falso profeta que queria estabelecer data para a vinda de Jesus. Disse que Jesus voltaria no 1914, 1915, 1916, morreu e Jesus não veio. Porque foi um falso profeta.
que o diabo usou para formar uma doutrina de demônio, que hoje tem mais de 7 milhões de pessoas indo para o inferno dentro dessa doutrina, seguindo esses ensinamentos, negando a Cristo. Esse é o trabalho do diabo. Não é só a Sociedade de Torre de Vigia, não. É as demais seitas. É os demais sistemas religiosos. É os demais conceitos doutrinários que o diabo tem levantado para levar muitos a se perder da graça, da salvação e da esperança que é Jesus. O testemunho que Deus manda dar, a Bíblia não testifica de nenhuma outra coisa a não ser de Cristo. O próprio Jesus vai dizer aos judeus: vocês examinam as Escrituras buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus disse: as Escrituras testificam de mim. Mostra ao homem o alvo que é Cristo, mostra ao homem o socorro, mostra ao homem onde colocar a fé, mostra ao homem onde ter esperança. As Escrituras não levam ninguém a crer ali, aqui ou acolá, nisso, naquilo ou naquilo outro. As Escrituras não levam ninguém a colocar sua fé em objeto, em instituição, em doutrina de homem, em obra de caridade. Não, as Escrituras testificam de Cristo. O próprio Jesus vai dizer, João 5, 39 e 40. Jesus vai advertir os judeus que tanto resistiu a Jesus Cristo, não creram nele. Os judeus que diziam que era filho de Deus, principalmente os das seitas farisaicas, saduceus, os escribas, os anciões, todos os grupos religiosos judaicos que diziam que estava servindo a Deus, estava negando o conselho de Deus, estava negando a graça de Deus, estava negando aquele que a Bíblia, as Escrituras revelava, a revelação de Deus ali para eles, e eles não creram, e eles não aceitaram. É o que acontece hoje com esse povo dentro das religiões, vivendo suas devoções, suas consagrações, suas doutrinas, seus conceitos de fé, sem crer, sem conhecer a Jesus. Toda a Escritura testifica de Jesus, irmão. Não tem guarda-sábado, não tem igreja, não tem batismo de igreja, não tem dízimo, não tem vida religiosa, não tem usos e costumes, não tem nada disso. A palavra de Deus não nos leva para isso. Para o homem ser salvo e alcançar o perdão, a graça e a misericórdia de Deus, a palavra de Deus nos conduz a Cristo, porque em Cristo somos salvos. Através de Cristo, Deus ortoga em nós, imputa em nós a justiça de Cristo, para que sejamos justos, sendo aceitos por Deus. Não é através de obrigação religiosa, não é através de devoção, consagração a nenhuma igreja ou a nenhum sistema religioso, ou aceita. O povo hoje está entendendo que para viver com Deus, que para ser salvo, que para ter uma vida de comunhão com Deus, tem que estar escravo, submisso a um sistema religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, budista, xiita, qualquer for. Não é esse o meio, o caminho. Jesus deixou bem claro. O problema desse povo é que não dão ouvido à palavra de Jesus, não são discípulos de Cristo, não são praticantes da palavra de Cristo, não vivem a doutrina de Cristo, logo estão perdidos no mundo, sem Deus, sem paz, sem salvação. E o pior de tudo, com a mente cauterizada, enganada pelo diabo, com o entendimento corrupto de que estão servindo a Deus, de que estão adorando a Deus, de que são povo de Deus, testemunha de Deus. Não, meu irmão, é não. Jesus vai dizer: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é Cristo. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar ao Pai, tem que estar no Filho. Para levar a adoração ao Pai, tem que ser pelo Filho. Para receber a aprovação do Pai, tem que ser pelo Filho. Para poder ser grato, servir ao Pai, estar na comunhão com o Pai, tem que estar no Filho. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Jesus vai dizer aos seus discípulos, lá em Mateus, capítulo
Mateus não, Lucas 24, 45 em diante. Olha qual é a testemunha que Deus mandou. Qual é o testemunho que Deus mandou dar? Olha o testemunho qual é. O testemunho de Deus não é esses que os testemunhos de Jeová dão não, viu gente? Não dê ouvido a isso não. Dê ouvido não, porque isso é anátema. É veneno espiritual que mata a alma do homem, privando ele da comunhão com Deus. Mateus não, Lucas, eu vou ler para você, que é bom ler como está na palavra. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 24, o último capítulo de Lucas, versículo 44, diz assim: a seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando convosco, importava que se cumprisse tudo aquilo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Você está entendendo? Você está entendendo o que Jesus está falando aqui? Tanto a lei de Moisés, o Pentateuco, tanto os profetas, todos os livros dos profetas, tanto os salmos, isso fala de toda a Escritura, testificam de Jesus. Não é de nenhum outro meio não é de doutrina de homem, não é de instituição religiosa. Toda a Escritura testifica de Jesus. É o próprio Jesus que está dizendo isso aqui. Olha o que ele diz. Toda a Escritura testifica de mim, e de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Versículo 45 diz assim: então lhe abriu o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. E Jesus lhe disse: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, fosse morto e ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia. Olha, escuta o que diz o versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Olha qual é a testemunha de Deus. Olha quem era o testemunho de Deus. Os apóstolos. Não é nenhum grupo religioso de nenhuma seita. Não é? Aí tem um bocado de engano usando as Escrituras. Foi o sucessor de Rutherford. Foi Rutherford, o sucessor de Charles Taze Russell, que trouxe esse conceito de que eles são testemunha de Deus. Porque Rutherford disse que Deus deu uma visão a ele. Aí usaram o texto lá de Isaías, que diz testemunha, mas ali fala do povo de Israel. Não é a seita da sociedade Torre de Vigia. Aí eles pegaram isso e criam uma ideia para manipular os que estão lá dentro, achando que eles são testemunha de Deus. Achando que estão levando o testemunho de Deus, que estão fazendo a obra de Deus. Eu peço a Deus misericórdia por esse povo que está dentro dessa seita, para que abra o entendimento deles. Bem verdade que muitos não vão querer dar ouvido à verdade, vão tomar decisões e escolha de permanecer no erro e combater contra a palavra. Mas que Deus tenha misericórdia e que muitos lá sejam quebrantados, a luz de Deus ilumine. Jesus Cristo venha esclarecer aquele povo que está lá dentro dessa seita, sociedade Torre de Vigia, para que eles possam ser salvos, que as suas almas sejam livres do juízo e da condenação eterna, livres da mentira do diabo de que vão viver no paraíso na terra, para que eles creiam em Jesus, para que eles possam ter a salvação para a vida eterna com Deus, não aqui, lá no céu. Jesus vai dizer que toda a Bíblia, toda a Escritura testifica dele. E o versículo 45 vai dizer: abriu o entendimento dos apóstolos para que compreendessem as Escrituras. Meus irmãos, que nesse momento o Espírito Santo de Deus esteja abrindo cada vez mais o meu entendimento, esteja abrindo o teu entendimento, para você compreender as Escrituras, conhecer a verdade que ela nos mostra, o alvo, a importância de toda a revelação de Deus, para que você creia em Jesus Cristo e seja salvo, que você seja iluminado, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, que é a lâmpada e luz para iluminar os nossos caminhos e guiar os nossos passos. Meus irmãos, está aqui, testemunha que Deus mandou dar ao mundo, é de Jesus Cristo, o seu Filho. O próprio Deus testifica do Filho
para que todos que creiam no Filho sejam recebidos pelo Pai. Então, meus amados irmãos, esse momento aqui para você refletir um pouco no que você está ouvindo, amém? Cuidado, o juízo de Deus é um fato, é uma realidade. É um perigo eminente que todo ser humano está correndo, de partir deste mundo e seguir para o juízo. Tem muitos que estão sendo enganados por Satanás, pensando que quando morrer, vai reencarnar, vai ficar vagando no espaço, até cumprir o karma, para aperfeiçoar o espírito. Quero dizer para você, você só pode chegar à perfeição e ser justificado para ser aceito por Deus e viver a vida eterna se crer em Jesus Cristo. Porque o que purifica o homem do seu pecado não é reencarnação, não é karma, não é caridade. É a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo purifica o homem pecador de todo o seu pecado. Quem crê nele é justificado, não terá mais condenação. Crê em Jesus para que a sua alma não siga ao juízo eterno depois da morte. Porque o diabo tem enganado muita gente com essa ideia de reencarnação. Muitos estão pensando que vão voltar novamente a viver aqui nesta vida em outro corpo onde vão reencarnar. Primeiro, é muito importante você conhecer isso. A vida do homem aqui, ela é singular, não é plural. O homem não tem outro corpo, é um só corpo. Depois que morre, esse corpo vai descer à sepultura, só vai voltar no dia da ressurreição, ou para a salvação, ou para a condenação. Não tem nenhuma outra história de Deus que mostre que o homem volta a viver aqui na terra. Não, não tem. Primeiro que a Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia nos adverte sobre a ressurreição. Ressurreição é diferente de reencarnação. Dentro do sentido do que eles dizem, do que reza. O que é reencarnação? A reencarnação é a ideia do homem morrer e voltar o seu espírito a viver aqui na terra de novo, dentro de outro corpo. Ser reencarnado, voltar a viver em outro corpo. Não existe isso. Lázaro não reencarnou. Lázaro morreu e ressuscitou no mesmo corpo. Não foi em outro corpo. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, Jesus ressuscitou num corpo glorificado. O mesmo corpo dele em que ele morreu, só que glorificado. Isso será a ressurreição dos salvos. Porém, todos os ímpios que morreram vão ressuscitar para habitar nos seus corpos novamente corruptos e mortais. Só que vão viver a eternidade nesse corpo. Eu não quero entrar nesse detalhe agora, porque a ressurreição dos salvos vai se dar num corpo glorificado. A ressurreição dos perdidos vai se dar nesse corpo de vergonha, esse corpo corrupto. Jesus disse que o homem vai sofrer no inferno no corpo, alma e corpo. A parte espiritual vai se unir novamente à sua parte que morreu o corpo, para aí estar a eternidade no inferno. Não me pergunte como vai ser isso não, creia na palavra de Cristo. Porque a Bíblia fala de ressurreição, a Bíblia não fala de reencarnação. A ressurreição é a pessoa voltar ao corpo, erguer-se, tornar de novo. Não tem nada de reencarnação. Ressurreição não tem nada a ver com reencarnação. A ressurreição é o mesmo corpo que o homem morreu, ele voltar e o Espírito habitar nele novamente. Não é reencarnação. A ideia da reencarnação é que o Espírito vai voltar em outro corpo. Isso não procede. E outra coisa, vão ressuscitar não é para viver mais na terra. O Espírito que sai deste corpo não volta mais a este mundo. Mas a doutrina espírita ensina que os espíritos dos mortos ficam vagando, ficam no espaço, ficam entre os vivos, porque não cumpriu ainda está preso neste mundo, porque ainda não foi aperfeiçoado. Isso é uma mentira do diabo, dentro dessa doutrina de demônios, para levar o povo ao engano, à mentira e desprezar a verdade. Porque Deus determinou que depois da morte o homem segue ao juízo. O espírito de quem morre não fica vagando aqui na terra, nem tampouco no espaço, nem tampouco para poder se aperfeiçoar. Depois da morte, céu ou inferno. Jesus, ele nos deu essa verdade. Jesus, ele nos advertiu dessa situação. Jesus,
ele é a esperança para que a tua alma, depois que sair deste corpo, não siga para o inferno, para as cadeias espirituais, até o dia do juízo, em que você vai voltar a habitar no corpo para viver a eternidade sem Deus. O corpo de vergonha. Porque só vai ressuscitar num corpo glorificado os que morreram em Cristo. Então é muita mentira na religião, irmão. É na espírita, é na doutrina religião católica, é na doutrina evangélica, religião evangélica. O que tem de mentira sendo propagada na religião evangélica. E o pior de tudo é que é o grupo que se diz de Deus, ó. É o grupo que se diz cheio do poder de Deus, que é onde Deus opera milagre, onde Deus fala, onde Deus revela. O diabo é muito mentiroso. Tome mentira no meio desse povo evangélico, o diabo falando, o diabo manifestando, o diabo levando muitos à possessão, levando muito à embriaguez, tirando a noção, a razão desse povo dentro do sistema religioso evangélico, e o povo dizendo, é poder de Deus. É não, irmão. Tudo isso é investida do diabo. Abre os teus olhos, irmão. Quer viver uma vida de vitória para ir ao céu verdadeiramente? Te converte a Jesus e segue a direção de Cristo, o que a palavra ensina. E sai dos conceitos malditos, não importa qual seja a religião, porque a verdade não é a religião, a verdade é Jesus. Nós temos que seguir a Cristo pela sua palavra, a sua doutrina. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Medite nisso que você está ouvindo agora, porque aqui o assunto é verdadeiro. Aqui a verdade é levada, a exposição é feita de uma forma sincera e verdadeira, pregando aquilo que a palavra me autoriza a pregar, para condenar, para censurar, para reprovar todos os ensinos malditos, toda a construção doutrinária que o povo está sendo ensinado aí vivendo em nome de Deus. A verdade do Evangelho desconstrói e coloca por terra toda essa mentira do diabo pregada nas religiões, levando o povo a se perder da graça, desviando da salvação. Mas aqui você ouve a verdade que liberta. Esse é o meu compromisso. Nada além da verdade. Pregar a verdade que é Cristo, o seu Evangelho. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Me acompanhem aí lá no meu canal no YouTube, no Kawai, lá também aqui também no Face. Estamos sempre proporcionando para vocês o ensino, a instrução da palavra de Deus. Simples e objetiva para você receber a luz de Deus para iluminar o teu entendimento. Deus abençoe, em nome de Jesus.